Boa noite, amados, graça e paz. Você que está aqui presente, Deus te abençoe. Você que assiste e acompanha o culto pela internet também, que Deus possa te abençoar aí na sua casa, com a sua família, onde você estiver, ou talvez no trabalho. Que o Senhor possa estender a sua mão sobre você nessa noite, sobre nós que estamos aqui. Que nós possamos juntos adorar o nome desse Deus. Deus poderoso, Deus grandioso, Deus de amor e de graça. É um prazer estar de volta aqui nessa igreja de irmãos e amigos queridos. E eu confesso que, se não me falha a memória, é a primeira vez que a gente sai para ir para uma igreja esse ano tocar, ministrar o louvor, cantar com os irmãos. Um ano extremamente difícil, extremamente complicado, em diversos fatores. Na questão da saúde, na questão do emprego, na questão financeira, na questão da igreja. E muita gente tem sentido, tem sofrido, mas em todas as coisas, a mão do Senhor tem nos sustentado. É bem verdade que muitos sofreram com a perda de algum ente querido, de algum familiar, de algum amigo próximo, mas mesmo assim, o cuidado do Senhor tem sido grandioso sobre a nossa vida. Eu tive um ano muito complicado, muito difícil, profissionalmente. Foi um ano em que as coisas caminhavam bem até a metade do ano. Depois a coisa foi ficando difícil. E eu perdi o emprego. E só eu era a única fonte de renda na família. E confesso que eu fiquei com muito medo por conta desse momento, por conta dessa situação e principalmente por a gente estar no meio de uma pandemia. Mas algo que o Senhor colocou no meu coração e que eu tenho provado disso nesses últimos 4, 5 meses é algo que vai dizer, é algo que o Senhor colocou no meu coração lá no Salmo. Só abrir aqui para a gente ler junto. Lá no Salmo 139, onde o Senhor diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua. E tu, Senhor, a já conhece toda. Tu me cercas por detrás, por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, não posso atingir. Eu não sei qual é o momento que você está passando, você que nos assiste, você que está aqui. Se é um momento de dificuldade financeira, de trabalho, de família, de doença. Eu tenho um irmão que eu amo muito. Está passando por uma situação muito complicada de saúde. Ele está internado com infecção generalizada em vários órgãos, até na medula, e nem andar ele consegue. O pastor conhece, o Fabinho. Meu irmão do coração. Alguém que quando eu não tinha onde morar estendeu a mão para mim e eu fui morar com ele, com a família dele. O pastor Fred lembra disso. Mas eu creio no poder do Senhor. E eu creio que o Senhor pode tirar ele dessa situação. Porque o Deus que eu sirvo, ele me cerca adiante, de trás, e põe a mão sobre mim. E nada é impossível para esse Deus. Nada. Então eu não sei qual é o seu momento, meu querido, minha querida irmã, aos queridos que nos acompanham. Mas tenha certeza de uma coisa: o Senhor nos cerca. E Ele nos guarda. Não há nada impossível para o nosso Deus. Feche teus olhos. Nós vamos orar. Clamar a esse Deus para que nessa noite algo especial aconteça. Não porque nós merecemos, mas porque a graça dele é boa.
e nos alcança. Deus, obrigado, Senhor, por essa noite, pela oportunidade de te louvar e te engrandecer. Nós não somos merecedores de estar na tua presença, não, Senhor. Mas nós somos gratos, porque o teu amor nos alcança. E o teu amor alcança onde o nosso amor não pode alcançar. Estende a sua mão sobre o teu povo, Senhor, nessa noite. Ó Deus, tem misericórdia do meu irmão que está no hospital. Estende a mão sobre ele, Senhor. Restaura, cura, liberta ele desse mal. Traz ele de volta para sua família, Senhor, se assim for da sua vontade. Deus abençoe esta igreja, abençoe o pastor Fred, a liderança dessa igreja, os membros dessa igreja, irmãos tão amados e queridos. Estende a sua mão sobre o teu povo aqui neste lugar, Senhor. E que juntos nós possamos adorar com alegria esse Deus tão maravilhoso que até aqui nos sustentou. Assim nós fazemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se coloque de pé, querido. Nós vamos cantar um hino muito conhecido. Um cântico que fala que esse Deus, nele nós temos descanso. Cante isso. Calmo, sereno e tranquilo. Calmo, sereno e tranquilo, tenho descanso neste viver. Isto devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Calmo, calmo, sereno e tranquilo, tenho descanso neste viver. Isto devo a um amigo, que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Triste, triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. É o Deus que cuida de nós. Ele é Jesus, ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele
Jesus, meu amigo, meu Senhor e meu Salvador. E nós estamos aqui para adorar Ele na presença desse Jesus. Jesus, em Tua presença, nós estamos reunidos aqui. Amém? Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. A presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui pra te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Bem forte, declare: só pra te adorar e fazer o nome do Senhor grande. Seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui.
Louvado seja o Senhor. Esse Jesus merece toda adoração, todo louvor. Irmãos, você que veio hoje, nessa noite aqui, preparado para trazer os seus dízimos e as ofertas à casa do Senhor, fique à vontade. Eu posso pôr aqui embaixo? Tudo bem? Você que veio preparado para isso nessa noite, fique à vontade. Você que está aí na sua casa, se você tiver talvez a conta da igreja, você pode colaborar com a casa do Senhor. Eu tenho visto o povo abençoando muito a casa do Senhor e a casa de Deus abençoando muita gente. A igreja a qual eu pertenço, eu tenho visto as mãos do Senhor abençoando a igreja e a igreja abençoando as pessoas. Então faça isso com o seu coração alegre. Entregue o seu dízimo, a sua oferta. Enquanto a gente canta esse cântico, cante com a gente e aproveite para fazer o seu voto de adoração a Deus. Amém? Vamos louvar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória, o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora a tua glória. Vem, Senhor, e vou receber. Vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e
Aleluia. Vamos orar, agradecer os dízimos e as ofertas. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pelos irmãos e irmãs que contribuíram na tua casa, na tua obra. Cada centavo, cada real que for depositado na conta da sua igreja, no reino, no lugar, no gasofilácio da sua igreja, seja usado para teu reino, seja usado para o sustento da tua casa, seja usado para abençoar as vidas que precisam e que necessitam do apoio. Abençoe, Senhor, que a liderança dessa igreja para administrar esse dinheiro, para que ele possa ser direcionado para o sustento da tua casa, para o sustento do teu pastor, para o sustento daqueles membros que necessitam, que estão passando por um momento tão difícil. E que o Senhor faça prover na tua casa, que não falte na mesa de cada um de nós o alimento necessário, os valores necessários para o dia a dia, mas que a tua mão, como diz a tua palavra na oração de Jabez, alargue as fronteiras dos teus servos, para que cada um de nós possamos ver a glória do Senhor resplandecendo sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Nós te adoramos, Deus. Isso não é nada perto do que o Senhor faz por nós, mas recebe a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Nessa última canção, uma canção que diz: em todo tempo eu louvarei o Senhor. E fica um conselho para mim primeiro e para você: louve em todo tempo. Louve, adore o Senhor em todo o tempo. Por onde você passar, seja no vale da sombra da morte, seja no momento do manancial, louve o Senhor em todo o tempo. Não deixe de louvar ao Senhor, porque Ele é digno da nossa adoração. E saiba que a sua mão, como diz o Salmo 139, está sobre mim. Creia nisso. Em todo o tempo eu louvarei o Senhor.
Aleluia. Eu quero convidar a igreja para a gente cantar só esse trecho aqui, ó. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. De novo. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios. Vou cantar mais uma vez. Em todo tempo, não esqueça disso, amém? Louvar o Senhor, o seu louvor. Em todo tempo eu, para sempre, Senhor, nós vamos te louvar. Alegrar-se o Senhor, alegrar-se no Senhor, alegrar-se no Senhor, alegrar-se no Senhor, a minha alma. Amém. Deus te abençoe, querido. Que você louve em todo o tempo. Que você não cesse de louvar ao Senhor. Pode se assentar. Prepare seu coração, a sua alma, para ouvir o melhor de Deus nessa noite através da palavra do Senhor. Deus te abençoe. Boa noite, amados, graça e paz a todos, amém? Quero orar com você mais uma vez e assim pedir ao Senhor que possa continuar derramando da graça e da unção dEle, da palavra dEle sobre o nosso coração. Pai, nós nos alegramos no Senhor e o Senhor é a razão realmente, ó Deus, de toda a alegria do nosso coração. A festa em nosso coração porque o Senhor está presente, é Deus conosco. Te agradecemos, ó Deus, por Teu amor, Tua graça e misericórdia sobre a nossa vida, por Teu cuidado, ó Deus, que tem se estendido abundantemente sobre a nossa vida. Te agradeço, ó Deus, pelo Teu perdão. Te agradeço, Senhor, pela Tua providência sobre a nossa vida. Te agradeço, ó Deus, pela fé que o Senhor também derramou de uma forma completa, absoluta em cada um de nós, de maneira que diante de qualquer situação, ó Deus, estamos aprendendo a Te louvar e Te adorar, a clamar pelo Teu santo nome, a depender do Senhor e poder dizer que sem o Senhor nada podemos fazer. Te agradecemos, ó Deus, porque estamos aprendendo na Tua palavra de que é o Senhor mesmo a razão de tudo em nossa vida e que por mais que a gente pense, que a gente haja, que a gente arquitete uma situação ou outra para resolver isto ou aquilo, o nosso coração tem aprendido, ó Deus, na Tua palavra que é o Senhor quem age, que é o Senhor quem realmente faz o Teu querer, a Tua vontade sobre a nossa vida, Pai. Que mais uma vez a Tua palavra possa vir ao encontro, ó Deus, de cada um de nós e assim dar a cada um de nós, ó Deus, aquilo para o que ela foi designada a fazer. E que a gente possa sair daqui, ó Deus, podendo dizer que verdadeiramente o Senhor tem falado ao nosso coração. E é no nome de Jesus, Pai, que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, então vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Samuel 11. Eu quero pegar com você aqui os versículos finais 26 e 27 e entrar no capítulo 12 até o versículo 15. Capítulo 12, verso 1 a 15. Então vou pegar os versículos finais do capítulo 11, 2 Samuel, versos 26 e 27. E aí nós vamos para o capítulo 12. Ok? Todos acharam aí? Amém? Beleza. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido era morto, ela chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho. Porém, isto que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor.
o Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e ele disse: Davi, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa, junto com seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo, dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei sobre Israel, e eu o livrei das mãos de Saul, e eu lhe dei a casa de seu senhor e as mulheres de seu senhor em teus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias, o heteu. Você também tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel e em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas, porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. A gente está falando até há pouco tempo sobre essa situação de Davi. Algo que de uma certa forma deixa a nossa cabeça um tanto quanto embaralhada, porque nós aprendemos na palavra de Deus que a Bíblia diz que Davi, isso dito pelo próprio Deus, é o homem segundo o seu coração. Está lá em Atos. Por quê? Porque Davi faz toda a vontade de Deus. 11 todo de 2 Samuel, e verificamos um grande pecado cometido por Davi, um pecado nojento. Ele cometeu um adultério, na sequência ele comete um homicídio, e como não se bastasse o adultério e o homicídio, e nós vimos isto em detalhes, Davi procura camuflar esta situação. Ele procura mostrar de uma certa forma para as pessoas que estão ao redor dele que nada daquilo é pecado, ou aquilo ali não tem importância, ou aquilo ali não tem nenhum significado e não há de acontecer absolutamente nada. Davi está, de uma certa forma, como nós falamos na semana passada, cego, mas não cego por não ver e não ter o conhecimento, porque ele bem sabia o que estava fazendo, ele tramou cada situação desta. Mas ele estava cego no que diz respeito à palavra de Deus, à vontade de Deus para a vida dele. E a gente aprendeu que isso acontece também, em certa medida, na nossa vida. A gente passa por situações que a gente sabe quem é Deus, a gente sabe qual é a palavra de Deus, a Bíblia é sagrada, a gente sabe o que é orar, a gente sabe o que é a igreja de Deus, o povo de Deus, a casa de Deus, a gente sabe o que é o louvor, e ter em nossos lábios o motivo de louvor e de adoração, que é o próprio Deus. A gente sabe de tudo isso, mas por que a gente insiste em muitas situações estar longe de Deus? Por que a gente insiste no pecado? Por que a gente insiste em desobedecer a Deus e não querer fazer a vontade de Deus? E por que, ainda mais, a gente insiste em se afastar de Deus, do povo de Deus, quando algo acontece, algo que eu digo, como a gente viu na semana passada, algo que acontece em termos de pecado que nós cometemos,
E aí a gente se afasta da igreja, a gente se afasta de orar, a gente chega a admitir, olha, eu não tenho clima para orar, eu não tenho clima para adorar, eu não consigo ter em meus lábios um louvor a esse Deus Todo-Poderoso. E aí a gente acha que vivendo recluso no mundo, afastado de tudo e de todos, é a solução. E é interessante que a gente viu também que, por mais que a gente tenha sabedoria para tentar resolver a situação, ela não se resolve pela sabedoria humana. E é interessante que nesse ponto aqui, a gente comentou na semana passada, em que Davi procura trazer para o seu aconchego a esposa de Urias, agora viúva, como se tentasse ali remediar a situação, quer dizer, está resolvido, eu não precisarei ser apedrejado por adultério, ela é viúva agora, eu vou cuidar dela, eu vou cuidar desta criança que é meu filho. E está resolvido isso, pronto, acabou, eu sou o rei. Isso tem muito a ver com algumas coisas que a gente quer resolver assim também. Bom, eu errei, eu pequei, eu fiz alguma coisa errada, tal, mas eu vou voltar, e tudo bem, e pronto. As pessoas não vão se lembrar mais do que eu fiz, do que eu cometi, e está tudo ok. Não, não é bem assim. Por que que não é bem assim? Porque glórias a Deus, por Ele levantar a palavra profética dEle, que vem arguir conosco. E esta palavra de Deus é como que um ariete que vem bater em nosso coração, na dureza do nosso coração, do nosso orgulho, para desfazer, para quebrar, para desmoronar realmente toda a nossa autossuficiência diante desse próprio Deus, e quem sabe até com relação às coisas que imaginamos e achamos que poderiam ser resolvidas deste e daquele jeito. Quando eu vejo aqui a palavra de Deus falando, nos versículos 26 e 27 do capítulo 11, que quando a mulher de Urias soube que o seu marido tinha sido morto, ela chora por ele, cumpre ali o período de luto, e Davi então manda buscá-la, traz para o palácio, a toma por mulher, e tem também ali, procura ter todo um cuidado ali com relação à gravidez dela, para que o filho possa nascer debaixo de todo este cuidado. Aí a parte final aqui do versículo 27 faz estremecer todo o nosso ser, e quem sabe até mesmo o de Davi na época, porque a parte final diz assim: porém, isso que Davi tinha feito não pareceu bom aos olhos do Senhor. Ou seja, era algo ruim, e Deus tinha por certo que sim. Agora, como é que isso vai ser tratado? Porque se Davi é um homem segundo o coração de Deus, como a própria palavra de Deus o diz, como isso foi tratado? E como é que eu posso olhar para mim, diante de todo o meu pecado, diante das coisas erradas que eu faço, da minha desobediência a Deus, do meu pouco caso com relação à minha consagração total e absoluta ao Senhor, como é que eu posso fazer e também viver ou experimentar, ser eu um homem segundo o coração de Deus, que possa estar fazendo toda a vontade de Deus? Então é aí que algo acontece da parte de Deus para a nossa vida, e que eu quero caminhar com você nesses princípios, para que a gente possa ver o que Deus está nos ensinando. A primeira coisa que nos chama a atenção é o que está logo no início aqui do capítulo 12, em que o Senhor enviou Natã a Davi. Eu não vou entrar nos pormenores de Natã, mas apenas dizer que ele era o profeta de Deus. Portanto, Deus envia a Davi a palavra dele. A própria palavra dele, direto a Davi, através de Natã, o profeta. E é interessante isto, entender esse primeiro princípio. E por que Deus faz isso? E por que esse capítulo começa logo dizendo que o Senhor enviou Natã a Davi? E Natã foi com uma mensagem de Deus e falou a Davi. Nós vamos ver daqui a pouco o significado daquela mensagem. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender, que a palavra do Senhor é tudo, de forma absoluta para nós, em termos de dar a cada um de nós a consciência ou a conscientização do nosso pecado. Então, por mais que sejamos sábios, por mais que tenhamos cultura, ou seja lá o que for que você possa imaginar, eu jamais consigo me convencer do meu erro, do meu pecado. E por mais que eu tenha amigos, irmãos, queridos e amados, que vêm falar ao meu coração para poder dizer: olha, isso está errado, isso é pecado, olha, não faça isso, não faça aquilo, cuidado, não desobedeça ao Senhor, olha, vá para a igreja novamente, olha, vá louvar o Senhor novamente. Por mais que eu ainda tenha pessoas que possam me exortar desta maneira, isto não é suficiente à parte da palavra de Deus, que vem me confrontar. Porque você viu no capítulo 11,
que quando Davi estava no palácio, andando para lá, para cá, você viu que ele olhou para uma mulher que estava nua, tomando um banho, e lá da sua varanda ele apreciou esta situação. E por mais que ele fosse um homem segundo o coração de Deus, Davi não sacudiu a cabeça como que querendo dizer, não, de maneira alguma eu posso estar aqui, eu deveria estar na guerra, e não aqui andando, perambulando para lá, para cá, vendo o que não deveria ver. A gente viu isto. Davi não se conscientizou ou não quis se conscientizar desta situação. Na sequência, Davi chama os seus servos, pergunta a respeito daquela mulher, quem é ela? Ele sabia que estava fazendo algo errado, mas ainda assim, ele insiste no seu erro. E aqueles servos, talvez com medo, apavorados, quem sabe, de chegar para o rei e falar, rei, não se mete nisso, ô rei, que é isso, tu és um servo do Senhor, fica longe disso, com medo de serem mortos pelo próprio rei. Eles realmente contam para Davi quem ela era. E é interessante que eles falam para Davi quem ela era, e ainda assim Davi não cai em si. Ainda assim Davi faz pouco caso, e eles falaram, ela é fulana de tal, esposa de fulano. E é interessante que a palavra do Senhor diz, ela é mulher de Urias, ela é Betseba, mulher de Urias, e é nesse ponto Davi poderia falar, opa, ela é casada? Estou fora. Mas não, Davi continua, percebe que ainda assim, por mais que os servos tivessem falado para ele, olha, ela é casada e é mulher de Urias, e a gente viu nas mensagens anteriores que Urias não era um soldado qualquer, fazia parte do seleto grupo dos 30 mais poderosos de Davi. Portanto, Davi sabia quem era Urias, e ainda assim isso não mexeu com a consciência de Davi. Isso não fez com que Davi desse um passo para trás e falasse, Senhor, o que eu estou fazendo? Percebe que por mais que Davi seja um homem sábio, ele o era, ele não consegue ver isto. A palavra de Deus diz, e a gente viu isto também, que Davi a chama, se deita com ela, passa um tempo, a mulher manda uma notícia para Davi, dizendo, Davi, eu estou grávida. E aqui nós pensamos, bom, agora sim, agora Davi vai parar, agora Davi vai cair em si, agora Davi vai dizer, eu errei, eu fiz besteira, Senhor, me perdoa, Senhor, e agora? A palavra do Senhor chega, melhor dizendo, a palavra desta mulher chega para Davi dizendo, olha, eu estou grávida, e Davi então pede para que mensageiros procurem o general Joabe, e fala para Joabe, olha, manda Urias aqui, eu quero bater um papo com ele. E a gente pensa, Davi caiu em si, né? Ele vai chegar, chamar Urias, olha, aconteceu isso, assim, mas não. Percebe a situação em que ele ainda não consegue ver o tamanho do pecado que cometeu? Isso não se assemelha, às vezes, a cada um de nós? Com relação às coisas erradas que fazemos, pastor, mas eu não fiz nada de que Davi fez. Não estou dizendo isto em termos do pecado em si, mas dos pecados que nós cometemos. E que muitas vezes, por mais que alguém nos exorte, chame a atenção, por mais que a gente saiba, conheça a palavra, por mais que a gente perceba e saiba onde está o Senhor falando ao nosso coração, a gente não quer escutar. Você viu que Davi tentou de todas as formas resolver essa situação com Urias. Falou para Urias, descansa, fica aqui alguns dias, a guerra está indo bem, fica tranquilo, vai para sua casa, descansa, fica lá com a sua mulher, passa uma noite com ela, deita com ela, olha como Davi estava consciente do que estava fazendo. Urias não vai, Urias não quer, Urias não aceita, a gente mencionou também isto. E é interessante que a palavra do Senhor diz que ao final, e isso foi trágico, Davi chama Urias e fala, tá bom, já que você quer ir, me faz um favor, entrega essa carta para Joabe. E ali a gente viu que Davi escreveu para Joabe dizendo, mata Urias, coloca Urias na frente de batalha, acaba com ele. E ainda assim Davi não percebeu o seu erro. E talvez você e eu, lendo isso, falaríamos aos nossos corações, bom, eu perceberia, eu tomaria ciência de quanta besteira eu fiz, mas será? A própria palavra de Deus diz que aquele que está em pé, olhe para que não caia. A gente se garante? Não.
A gente é autossuficiente. Às vezes a gente quer ser, mas a gente acaba descobrindo que isto não é de Deus para nós, né? E é interessante que Joabe faz exatamente o que Davi mandou fazer. Urias é colocado à frente da batalha, é morto, a gente não vai entrar aqui nos detalhes, mas Joabe também cai na artimanha de Davi, né? Porque chama o seu servo e fala: olha, agora você vai lá e dá a notícia para Davi, conta para Davi que aconteceu isso, que nós perdemos uma parte da guerra aqui, da batalha, que muitos dos nossos corajosos morreu. Davi vai ficar irado, vai ficar nervoso, e ele vai falar, e se ele falar: olha, por que vocês foram, por que vocês chegaram até a muralha, vocês não tomaram conhecimento que há pouco tempo aconteceu de uma mulher jogar lá de cima uma pedra e matou um dos nossos? Então por que vocês se achegaram até a muralha? Caso ele fale alguma coisa assim, a palavra de Joabe para este servo foi: olha, se ele falar isso, diga simplesmente assim para Davi: e Urias, o teu servo, também morreu. Tenho certeza que Davi vai se aquietar, porque era isso que Davi queria ouvir. E é interessante que aí vai de novo, né? Acontece isto, o servo vai contar para Davi o que aconteceu. Davi fica realmente bravo com essa situação. O servo diz: olha, e também Urias, o teu servo, morreu. E a resposta de Davi a este servo, para que levasse a Joabe, foi qual? Se lembra? Olha, diz a Joabe que não encare essa situação como um mal. Não veja isso como algo errado, um mal, etc. Não! Em outras palavras, eu fico imaginando, sabe, o que Davi estava dizendo para este servo, para falar para Joabe? Olha, isso que aconteceu com Urias é bênção. Você não tem ideia de que bênção foi essa para a minha vida. Que se ele está morto, eu estou resolvido. Quer dizer, ainda com a notícia de que Urias foi morto, Davi não tem um estalo, no sentido de dizer: eita, que coisa errada que eu fiz, olha até onde eu desci, até onde eu fui. Ele simplesmente manda dizer: olha, isso é coisa tranquila, coisa normal. Urias era homem de guerra, Urias matou muita gente, como a própria palavra de Deus diz: quem pela espada mata, pela espada morre. Então Davi estava se justificando a Joabe com relação à morte de Urias, mas numa outra dimensão, ou seja, resolvendo o problema dele, do adultério dele. Então, quando eu olho, então, volto com você aqui para o capítulo 12 e vejo: o Senhor enviou Natã a Davi. Eu gostaria que você lesse aqui e entendesse assim: o Senhor enviou a palavra profética dele a Davi. Por quê? Porque a nossa consciência, a nossa sabedoria, as pessoas ao redor, a própria dimensão ética do que é certo, do que é errado, do que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, não é suficiente para nos fazer entender a dimensão do nosso pecado. Tanto que não é suficiente que foi preciso Jesus vir e morrer por nossos pecados. Amém? E somente assim, e ainda assim, olha como nós somos tão medíocres em termos de fé, né? Ainda assim, sabendo que só pelo sangue de Jesus, só pela morte dele somos redimidos, somos lavados, regenerados, ainda assim, a gente se atreve a achar que só isso. Será que eu não tenho que fazer alguma coisa para realmente fazer valer o tamanho do meu pecado, em termos do perdão que eu preciso receber? Será que eu não tenho que me punir, me castigar? Será que eu não tenho que macerar um pouco a minha vida para de repente falar assim: olha, Senhor, eu já me fiz sofrer demais pelo pecado que eu cometi, então tenha misericórdia de mim? Quer dizer, ainda assim, sabedores que somos de que Jesus é suficiente para nós em graça e misericórdia, a gente insiste. Então, quando eu vejo a palavra de Deus mostrando aqui que Ele, Deus, lhe enviou a Davi a sua palavra, eu vejo o quê? Graça e misericórdia da parte de Deus sobre o coração de Davi. Mostrando a Davi que por mais que Davi tentasse buscar em si, reconhecer o seu erro, o seu pecado, ele não conseguiria se não fora realmente a palavra de Deus sendo enviada para ele.
E não é de hoje que a gente escuta, às vezes, alguma coisa mais ou menos assim, né? Puxa, pastor, a pregação, a mensagem, o estudo bíblico. Eu estive no local, numa igreja, o louvor, a mensagem, falou demais ao meu coração e é como se as pessoas lá soubessem o que eu tinha feito de errado. Não, as pessoas não sabem. É Deus mesmo agindo. É Deus mesmo trazendo o quebrantamento dele a cada um de nós. É Deus realmente tocando o nosso coração. Por quê? Por que Deus se importa com a gente assim? Por que Ele continua investindo em nós? Por que Ele continua acreditando em nós, embora eu mesmo não acredite em mim mesmo? Por quê? Porque Ele é Pai. Porque Ele é o Senhor, o meu Deus. Porque Ele olhou para mim, olhou para você e falou: vocês são meus. E eu sou o Deus de vocês. E essa é uma promessa que não se quebra. E seja qual for o tamanho do pecado que eu tenha cometido, isso não me distancia mais do Senhor, de maneira alguma, porque eu estou jungido a Ele pelo sangue de Cristo, o sangue de Jesus. A gente precisa voltar a pensar nisso, a ter a dimensão disso, porque muitas vezes a gente está aí caminhando, vivendo e tomando ciência da nossa vida assim do tipo laissez-faire, laissez-passer, quer dizer, vamos em frente, vamos continuar e vivendo e achando que por causa de um pecado que eu cometi eu estou longe do Senhor, mas não tem como estar longe do Senhor se o sangue de Jesus nos aproximou dele. A gente não aprendeu na palavra de Deus que seja lá o que for, nada nos separará do amor de Cristo, nada, altura, profundidade, potestades, poderes, seja lá o que for, nada nos separará do amor de Cristo, ou seja, nem o nosso pecado. O que era diferente na época de Davi, sim, mas para nós é graça sobre graça e mais graça. Então eu tenho comigo, amados, que às vezes somos nós mesmos que olhamos para Deus quando do nosso pecado e falamos assim: Senhor, eu sei que Tu és um Deus gracioso e de misericórdia, mas Pai, o pecado que eu cometi, sei não, Senhor, eu acho que eu vou ter que ficar aí purgando a minha vida durante um período, durante um bom tempo, para ser novamente reconsagrado, para ter de novo aquela sensação, aquele sentimento no coração de que o Senhor me aceitou. Mas como assim? Eu te pergunto, meu querido, como assim? O véu foi rasgado. A gente não louvou o Senhor dizendo isso? Está rasgado o véu, acabou, pronto, já estamos no Santo dos Santos, já estamos diante do trono do Altíssimo, e Jesus proporcionou isto a nós. O Senhor mandou a palavra dele, que era Natão, o profeta, a palavra profética a Davi. E quem é a palavra profética para nós? Cristo Jesus, o Verbo encarnado. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de sabedoria, de misericórdia, de unção. Verbo, Jesus Cristo entre nós, tabernaculou conosco. E como não se bastasse, Ele mesmo deu a todos nós uma segurança assim, impressionante, né? Porque quando da sua ressurreição, e no momento em que Ele vai à destra do Pai, Ele volta aos céus, Ele está subindo, e Ele diz para os discípulos: olha, eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o meu Santo Espírito, para que possa estar morando em vocês eternamente. E não é assim hoje? Eu não tenho aqui o Espírito Santo de Deus, eu não sou a morada do Altíssimo, a morada de Jesus Cristo, não é aqui que Ele mora ou é aqui? Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, Ele habita em templos que Ele fez, nós fomos feitos por Deus. Ele nos tomou do barro e nos fez a sua imagem e semelhança, então é aqui que Ele habita. Então a palavra de Deus, somente ela pode nos arguir, somente ela pode trazer a cada um de nós a consciência do nosso pecado, pode trazer quebrantamento, pode trazer a cada um de nós a dimensão dos nossos erros, somente ela, a palavra de Deus. Ah, mas pastor, Deus não pode usar o irmão, a irmã, a mensagem, a pregação? Pode, Ele usa, mas pela palavra profética dEle. Porque por mais que eu chegue para você, ou você chegue para mim e fale: olha, isso que você fez é como 1 mais 1 que é igual a 2, está errado. Olha, está vendo, isso assim, assim, eu posso não ter a consciência disso. Mas se você chegar com a palavra de Deus, e me mostrar pela palavra de Deus, com certeza eu serei quebrantado pela palavra de Deus. E aí vem o segundo princípio. O primeiro é este, de que é a palavra de Deus que realmente vai nos quebrar.
palavra dele direta para cada um de nós. Não é o que eu faço, não são os méritos humanos, não são as minhas penitências, como se porventura, eu falo penitências porque nós evangélicos também muitas vezes acreditamos em penitências, não deveríamos. Mas às vezes a gente acredita, vamos fazer a semana, a corrente de não sei o que, a corrente de não sei o que lá, como se isso fosse uma penitência, vamos jejuar não sei quantos dias, como se isso fosse uma penitência, para eu me sentir purificado, fortalecido, amado, desejado por Deus, e Deus fala, você não precisa de nada disto, simplesmente você precisa, Deus fala ao nosso coração saber, que eu te amo, e que você é meu, e eu sou teu, mas a gente acha que não. A gente acha que precisa de mais alguma coisa. Então, a palavra de Deus vem nos confrontar. Então, esse é o primeiro princípio, é pela palavra somente. Amém? Amém, amados? A segunda coisa que é importante, entender qual é a mensagem desta palavra. Qual é a essência dela? O que Deus fala a nós, a cada um de nós? A cada um de nós Ele fala de um jeito. Porque Ele vai nos tratar com relação ao nosso jeito de ser. A cada um de nós, então, Ele vem e fala. Isso não quer dizer que aquilo que Ele falou ao meu não se aplica a você, mas de uma forma muito especial, o Espírito Santo fala a cada um de nós. E é interessante a maneira como Natã aqui chega para Davi e conversa com Davi. E eu quero novamente voltar a esses versículos com você. A parte final do versículo 1, quando Natã começa a falar com Davi, Natã fala a Davi aqui através daquilo que comumente nós chamamos de parábola, tudo bem? Ok? Ele vai contar aqui uma história, uma parábola, ele vai fazer uma comparação com alguma coisa. Então, Natã fala assim, olha, havia na cidade 2 homens, um rico, o outro pobre. O rico tinha ovelhas, gado, um grande número disto, né? O pobre não tinha coisa nenhuma, apenas uma cordeirinha que ele criou, cuidou, como se fosse até um dos seus filhos. Comia da sua comida, bebia lá no seu copo, dormia nos seus braços, dormia na sua casa, etc. e tal. E Natã conta aqui nessa história para Davi, que aquele homem pobre, tinha essa cordeirinha como se fosse uma filha. E aí no versículo 4, Natã diz que certo dia, um visitante chega à casa do homem rico, bate à porta, e era costume deles, quando um visitante chegasse, dar uma grande festa, comida, bebida, etc. e tal, para que depois o visitante pudesse continuar a sua jornada. Mas Natã conta aqui para Davi que aquele homem rico não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus animais e sacrificá-lo e oferecer, ali na chama, no carvão, no braseiro, seja lá o que for, como uma carne, um churrasco, para esse homem que estava chegando, para esse visitante. Mas ao contrário, ele foi lá, ele pegou aquela cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem visitante. E antes que Natã terminasse a história, como se porventura houvesse a necessidade de terminar esta história, a ira tomou conta do coração de Davi. E aqui eu faço uma pausa para te mostrar o seguinte: por que Davi não ficou irado, nervoso, quando olhou lá da sacada aquela mulher tomando banho? Por que Davi não ficou irado consigo mesmo quando percebeu que aquela mulher era casada? Quando percebeu não, quando foi avisado que ela era casada. Por que Davi, quando soube que ela estava grávida, também não ficou irado e nervoso consigo mesmo? Por que Davi, naquele momento em que soube da morte de Urias, que ele tramou, ele não ficou irado e nervoso com relação a isso? Mas, por causa desta história, a Bíblia fala que Davi ficou irado, ficou nervoso, a ponto de poder dizer, tão certo como vive o Senhor. Você sabe o que significa isso? Tão certo como vive o Senhor? É um juramento. Davi estava como que querendo dizer na nossa linguagem de hoje, eu juro por Deus que o homem que faz isto tem que morrer. É um juramento. Às vezes a gente se pega fazendo esse tipo de coisa, não deveríamos. A Bíblia mesmo diz que a nossa palavra deve ser sim, sim, e não, não. O que passa disto é corban. É de procedência maligna. Então nem jurar a gente tem que jurar. Não juro pela minha mãe, nem pelo meu pai, não juro por Deus, não juro por ninguém. Ou é ou não é. Mas Davi, ele coloca que, olha, tão certo como vive o Senhor, eu juro pelo Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E ainda deve restituir, pela cordeirinha que foi morta. 4 vezes mais, etc. e tal. Eu creio que nesse momento eu gostaria de poder assim imaginar com você a feição de Davi nesta hora. Irado, nervoso, com raiva, mas cheio de justiça, cheio de dignidade.
cheio de juízo, ele era o rei, ele poderia determinar o que deveria ser feito, como deveria ser feito. Então eu determino a morte desse homem. E é interessante que a palavra do Senhor, Natã, o profeta de Deus, a palavra do Senhor na boca então de Natã, o profeta de Deus, disse a Davi: você, Davi, é este homem. Você, Davi, é este homem. Eu quero parar por aqui, nesse momento, para que você possa pensar um pouco sobre esta palavra de Deus nos lábios de Natã. Mas não agora para Davi, mas para nós. Será que nós não temos sido a causa de algumas coisas em que Deus mesmo tem dito para nós, através da palavra dele, que somos nós? Quando a gente, no nosso capricho, não quer fazer isto, não quer fazer aquilo, não quer pregar, não quer orar, não quer participar, não quer se envolver. O irmão lá está em pecado, mas não quero falar nada. Eu vou lá contar para um, contar para outro, mas resolver lá mesmo, eu não quero resolver. Será que em algum momento o Espírito Santo de Deus não vem e nos desafia neste aspecto de dizer: você é essa pessoa que precisa ser tratada? Aqui no que diz respeito ao pecado de Davi, eu penso até numa situação profética futura com relação àquilo que Cristo fez por nós, porque Davi, ao dizer que um homem que fez tal coisa deveria ser morto, estava aplicando a si mesmo uma sentença de morte. Por causa do quê? Do pecado que cometera. E o que Jesus fez por nós? Em vez de deixar que a morte viesse sobre cada um de nós por causa do pecado que nós cometemos, Ele recebeu sobre o corpo dele todas as dores, todos os sofrimentos em razão do nosso pecado. E morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui: este homem é você. A igreja que sofre hoje, sofre por causa do quê? A igreja que está apagada, que não está acesa pelo Espírito Santo, que não tem o seu candeeiro ali no púlpito aceso pelo Santo Espírito, está assim por causa do quê? Será que não somos nós os culpados? Será que não é eu ou você? Porque me desculpe, mas é muito fácil nós atribuirmos a Satanás, não que ele não seja culpado disso, e ao mundo, não que o mundo também não seja culpado disso, mas muitas vezes esquecemos de olhar para nós mesmos e dizer: e quanto a nós? Será que não está na hora de nós arregaçarmos um pouco as nossas mangas e dizer: Senhor, sou teu servo, eis-me aqui, faça a tua vontade conforme o teu querer através da minha vida? Quem sabe é um momento de dizer, como João Batista disse, e a gente louvou o Senhor há semanas passadas com relação a isso: é necessário que Ele cresça e que eu diminua. E que eu possa dizer: não, os meus caprichos, as minhas doraiadas, os meus disque-disques, os meus milindres, as minhas frescuras com relação às coisas do Senhor, eu estou precisando deixar isso de lado e poder dizer: Senhor, eu estou aqui, faça a tua vontade. Quem sabe sermos resignados, humildemente, como Maria, a mãe de Jesus, o foi, quando recebeu do anjo Gabriel a notícia: Maria, o que está gerado em você é do Santo Espírito. E Maria, resignadamente, de forma resignada, pôde dizer: cumpra-se a vontade de Deus. E ela sabia do risco. Ela sabia do risco, Grávida, não casou? Como assim? O que vai ser de mim? O que vai ser do meu marido? Daí a razão de José querer deixá-la secretamente, para que ela não sofresse as consequências disso, e as pessoas pensassem que ele era o culpado, porque ele abandonou-a. Mas será que a gente não está na hora de pensar um pouco? Estamos chegando ao final do ano, o ano, como o nosso irmão Alexandre até colocou, e com muita propriedade, de muita dor, de muito sofrimento, confinados, presos. O que Deus nos ensinou neste período todo? Muitas portas para que nós pudéssemos continuar louvando e adorando o santo nome dEle. Mas com certeza Deus está dizendo alguma coisa para nós, individualmente. Deus está dizendo para nós alguma coisa do tipo: esse homem é você. Aí na próxima semana, no próximo domingo, a gente continua daqui, para entender o significado realmente de Deus para nós com relação a isto. O que esta palavra que veio para Davi, da parte de Deus, fez no coração de Davi. E aí assim entender as consequências disto para a nossa vida, no dia a dia. Amém? Feche um pouquinho os seus olhos então para nós orarmos.
Pai, te agradecemos por esse momento, te agradecemos, ó Deus, pela adoração, te agradecemos, ó Pai, pela palavra que nos conforta e confronta. Te agradecemos pela palavra, Senhor, que faz com que o nosso coração aprenda a depender mais e mais do Senhor. Te adoramos como único Deus, absoluto Deus, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Deus de cada um de nós. Te adoramos como Deus gracioso, majestoso, Deus maravilhoso, Deus bonito, lindo, Deus de graça, Deus de bondade, Deus de justiça, sim. Te adoramos como Deus redentor das nossas vidas, como Deus cumpridor das promessas, como aquele Deus que disse: eis que faço e fez, eis que digo e disse. Te adoramos como Deus Emanuel, Deus presente, o Deus que habita em nós e que apesar de nós nos ama e que move céus e terra para que realmente a gente possa ter plenitude, abundância da Tua presença e plenitude do Teu Santo Espírito. Que o azeitar do Teu Espírito em nós, ó Deus, possa derramar e ser derramado de cada coração, de maneira que o mundo olhe para nós e veja em nós a ação poderosa do Senhor sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e agradecemos. Amém. Vamos adorar o Senhor, vamos ficar um pouquinho em pé. Há momentos em que a esperança deixa de existir. É como água que escorre pelos dedos. É assim que eu me sinto. A tudo que posso crer. Há momentos em que a esperança deixa de existir. É como água que escorre pelos dedos. É assim que eu me sinto. A tudo que posso crer. É quando surge Deus e me toma pela tua mão. Então consigo ver. Sem Ele eu não posso viver. É teu amor que muda qualquer situação, capaz de restaurar a paz que só em Deus posso encontrar. É quando surge Deus e me toma pela tua mão, então consigo ver. Sem Ele eu não posso viver. É teu amor que muda qualquer situação,
amados? Graça e paz, né? Que delícia. Portanto, meu querido, que a graça do nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, que as eternas e infinitas consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o novo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e por todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigado pela oportunidade, pastor. Eu que agradeço, aqui amigo. com Valeu vocês. mesmo. Novamente, igreja amada, querida, os irmãos que eu já conheço, aqueles que eu ainda não conheço. Deus abençoe vocês. Vamos encerrar com uma última canção. Espero que a gente tenha um Natal, apesar de restrito, reunido com aquilo que mais importa no nosso dia a dia, que é a nossa família. Que o Senhor estenda a mão sobre a sua casa, sobre a sua família. Que nesse próximo ano, a mão do Senhor continue sobre você, alargando as suas fronteiras. Porque por causa do Senhor, por causa dele, nós tivemos a redenção e o perdão que a graça nos alcançou. Ele decidiu me amar e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me dou. Olha o que você faz, ó. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me dou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar.
paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Aleluia, Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus.